Sobre a realidade e o conhecimento, os homens diferenciam-se pelos erros em que acreditam. Relativismo. Ao sermos conduzidos ao niilismo, somos duramente atingidos na esfera teórica e, indiretamente, na prática. Isso porque nossa visão teórica do mundo também influencia a prática, embora não em aspectos muito fundamentais, que são quase exclusivamente de natureza biológica, fugindo assim de nosso controle. Pode ser doloroso, mas é um modo de clarearmos nossa vista, de nos livrarmos de entulhos intelectuais, tornamos-nos mais lúcidos, mais conscientes de nossa condição. Todavia, em essência, nossa vida prática não muda muito, apenas nosso modo de encará-la. A perda essencial são os referenciais que pensávamos ser objetivos, exteriores a nós, mas que na verdade eram interiores, subjetivos. Quanto a isso não há esperança, tudo morre, tudo desvanece, e temos duas opções: esquecer o que morreu em nós, adaptarmos-nos à mudança, centrando a responsabilidade em nós mesmos, ou abraçar a vocação de coveiros intelectuais. Supondo-se que tenhamos algum bom senso, ficaremos com a primeira. Nesse caso, temos de viver numa situação na qual não há qualquer ponto de partida, ou de chegada, exterior a nós próprios, despojados de referenciais seguros para guiar nossas vidas. Não tarda para notarmos uma sombra de relativismo sobre nossas cabeças. Porém, como a questão principal já foi resolvida, ou seja, como sabemos que correr para o nada e nele buscar respostas não é uma solução, mas uma fuga sem sentido, a situação em que nos encontramos não é diferente daquela em que nos vemos quando vamos a um restaurante e temos de escolher algo para comer, tendo como única referência nossa necessidade de alimentos pratos à disposição. Mesmo não sendo um exemplo muito sofisticado, é relativismo puro, e somente alguém fora de si se revoltaria contra o cardápio, adotando aquela sisuda postura do ceticismo radical enquanto duvida da barriga roncando. Não há por que recear a presença de um relativismo dessa espécie na vida prática, pois não é nada novo nem causa qualquer problema digno de consideração. Contudo, essa espécie de serenidade quase simplista frente à incerteza não é algo que podemos encontrar muito bem distribuído pelo mundo. Sem dúvida, todos podem exercitar o direito de ter opiniões próprias sem que isso seja uma afronta a tudo que sabemos sobre a realidade. Temos uma área bastante vasta para que nossa imaginação possa voar livremente. Porém, passado esse ponto, tudo o que resta são indivíduos semeando ideias completamente descabidas sob o pretexto de que tudo é relativo. Isso no campo subjetivo. Na objetividade, isto é, no nada traço, não há sequer como admitir a presença de qualquer ideia humanizada, por mais tolerantes que sejamos quanto à liberdade individual, pois essa é uma área que simplesmente não nos diz respeito. Nesse âmbito da realidade apenas nos limitamos a descrever, sob duras penas, seu comportamento físico, e nada mais. Fique à vontade quem estiver disposto a perder tempo ouvindo teorias de indivíduos que alegam possuir um crachá vir para os bastidores da realidade, enquanto os cientistas mais extraordinários continuam limitados às suas superficiais descrições materialistas que não respondem às importantes questões umbilicais. Vejamos, por exemplo, como são interessantes as teorias sobre como os cérebros de certos indivíduos, dotados de superpoderes ocultos, violam as leis da física por sua curiosidade paranormal a respeito do que está selado dentro de uma carta, de conteúdo invariavelmente irrelevante. Ora, sendo que a capacidade de influenciarmos mentalmente nossos próprios corpos já foi mais que comprovada, e a capacidade de influenciarmos qualquer coisa além disso já foi mais que refutada, deveríamos ficar no mínimo desconfiados ao ver indivíduos fazendo alegações não apenas extraordinárias do ponto de vista lógico, mas também extraordinariamente elogiosas a si próprios. Assim como temos a navalha de Ockham, como princípio lógico segundo o qual, ao explicar um fenômeno, não devemos buscar soluções desnecessariamente complexas, mas, pelo contrário, nos ater às hipóteses mais modestas, desde que sejam capazes de explicá-lo suficientemente bem. É admissível propor, a título de escárnio, a navalha de Kantian, como subprincípio segundo o qual as entidades não devem ser elogiadas desnecessariamente, ou seja,
Quanto mais uma teoria é elogiosa ao seu dono, mais probabilidade tem de estar errada. Não deve massagear o ego de seu representante além do estritamente necessário. De fato, seria até recomendável partirmos das premissas mais detestáveis e insultuosas que pudermos sustentar, pois invariavelmente correspondem às mais simples e prováveis. Um exemplo de sua aplicação: ao ouvirmos certo indivíduo alegar que possui a capacidade de transgredir as leis físicas, o que deveríamos pensar? O indivíduo diz que, se estiver suficientemente concentrado para canalizar certas energias misteriosas, desconhecidas e indetectáveis, conseguirá o possível, mesmo que com finalidades irrelevantes, como conversar com defuntos. Ou seja, afirma ser capaz de realizar aquilo que ninguém nunca conseguiu comprovar. Temos duas possibilidades diante de nós. Os neurônios desse indivíduo realmente são capazes de causar convulsões espaçotemporais e acessar uma realidade paralela na qual existem defuntos incorpóreos dispostos a bater papo. Ou 2. Trata-se de um idiota, o que é mais provável. Feitas tais considerações iniciais, voltemo-nos ao assunto que nos interessa. A ciência é, sem dúvida, a área que mais sofre ataques de relativistas. Porém, de início, não é exatamente clara a razão pela qual tantos indivíduos se sentem insatisfeitos com a visão material da realidade oferecida pela ciência moderna, já que ela descreve o mundo de forma incomparavelmente melhor que qualquer outra abordagem. Partindo da hipótese mais provável, isso acontece porque a ciência é uma fria descrição objetiva, não uma confortante explicação subjetiva que nos situa no coração do mundo. Também porque solucionou certas questões para as quais já tínhamos nossas próprias respostas, e não gostamos de ouvir explicações científicas quando estas não correspondem às nossas expectativas. Esmigalhando-as, birras à parte, o fato é que, agora, resta pouco espaço para cultivarmos nossas próprias respostas pessoalmente. A ciência orquestrou a compreensão da realidade em escala industrial, e o fez tão bem que nossos palpites, opiniões e crenças se tornaram pura e simplesmente dispensáveis. O mais belo monumento que construímos para abrigar o conhecimento é exatamente aquele que nos ignora, e para muitos essa indiferença é inaceitável. Porém, esses mesmos que protestam contra o imperialismo da ciência são aqueles que perderam seus antigos empregos na manufatura de explicações, e ainda tiveram de permanecer calados pelo fato de as explicações oferecidas pela ciência serem muito mais bem acabadas e eficientes que as suas próprias. Aqui pode haver muitas questões em jogo, mas a verdade não é uma delas. Trata-se somente de indivíduos invejosos que gostariam não de corrigir, mas de tomar o lugar da ciência. Mesmo que todos façam questão de usufruir as últimas novidades tecnológicas que a ciência proporciona, permanecem, em sua maioria, ingratos quanto ao enorme dispêndio de energia em pesquisas e estudos absurdamente complexos para que se chegue ao resultado final de poderem falar com qualquer canto do mundo em tempo real. Abraçam todas as inovações tecnológicas, mas olham com desdém as teorias que as tornaram possíveis, pois não querem que tal frieza contamine suas vidas pessoais. Tendo em mente que a ciência trouxe benefícios extraordinários não só ao conhecimento, mas também à nossa qualidade de vida, parece paradoxal que, por motivos tão mesquinhos, não sintamos adoração, mas apenas indiferença por um campo tão fecundo. Seu valor é invariavelmente reduzido à tecnologia em favor de nossas fantasias pessoais, e a ciência passa despercebida como uma banalidade, como um desenvolvimento do mundo físico, que não deve ser levado muito a sério, apenas usado para facilitar nossas atividades cotidianas. Nessa situação, como a ciência não diz o que queremos ouvir, também não nos dispomos a ouvi-la, e o resultado é que não vemos o conhecimento científico como algo que diga a respeito à vida real. Por vezes essa cegueira que nos faz dar mais valor às crenças pessoais que aos fatos comprovados insinua-se dentro da própria ciência. Perdoem-nos os relativistas culturais, mas a ideia de que a lua é de queijo não se leva ao mesmo patamar da descrição científica apenas porque algum povo perdido nos cafundós de alguma floresta acredita nisso e constrói curiosos adereços comemorativos para demonstrá-lo durante danças ritualísticas ao redor de fogueiras. A ciência diz respeito à realidade objetiva,
que é a mesma para todos, em todas as culturas. Fatos comprovados não são fenômenos culturais relativos. Assim, não devemos respeitar a afirmação de que a lua é de queijo. Apenas o direito dos indivíduos de acreditar nesse absurdo. Se isso os agrada, dizem-nos, entretanto, que estamos errados ao pensar assim, que deveríamos vê-las como afirmações equivalentes e igualmente válidas. Nossa resposta para isso é a seguinte: pensar assim é maluquice. Cultura e conhecimento são coisas muito diferentes. Respeitar culturas distintas e seus costumes particulares é uma coisa, e não vemos nada de errado nisso. Porém, ao ouvirmos um relativista cultural fazer uma alegação tão insípida quanto a de que um médico instruído, no tocante à medicina, é tão digno de respeito quanto um curandeiro ignorante que diagnostica a seus pacientes apalpando vísceras de animais, o que poderíamos pensar? Ora, isso só pode ser uma tentativa desesperada de valorizar a própria profissão. Sabemos que rituais sem sentido curam devido ao efeito placebo, não devido à sua equivalência com a farmacologia moderna. E tal afirmação não é um julgamento. Os rituais podem estar inseridos num contexto cultural distinto, mas estão na mesma realidade. E estamos avaliando fatos, não crenças. Pois então, não obstante seu inegável valor antropológico, não deixam de ser superstições ignorantes. Comumente se responde que isso é um preconceito ocidental, mas realmente parece mais provável que o caso seja o preconceito de preservacionistas culturais hipócritas tentando encontrar algum culpado pelo desaparecimento de seu amado objeto de estudo que, espantosamente, se deixa seduzir por teorias que funcionam. O fato é que relativistas culturais, bem como a maioria dos religiosos, não acreditam realmente naquilo que defendem, e é fácil demonstrá-lo. Quando ficam doentes, recorrem à medicina moderna. Nenhum deles recorre a deuses ou a curandeiros como a primeira opção. E isso deixa perfeitamente claro que não estão sendo completamente sinceros em suas afirmações. Do contrário, agiriam de acordo com o que dizem. Tentemos identificar a raiz desse problema abordando sobre outra ótica. Em teoria, não deveria haver tanta discórdia, tantas opiniões diferentes sobre os mesmos fatos, se a realidade é uma só. E se nós a conhecemos razoavelmente bem, então por que todos os homens não concordam entre si? A razão é óbvia, porque interpretamos e deturpamos os fatos em favor de nossos interesses. Aquilo que chamamos de opinião pessoal nada mais é que nosso modo particular de distorcê-los. Assim, os homens discordam entre si porque suas opiniões baseiam-se em interesses subjetivos, não em fatos objetivos. Logicamente, há consenso apenas sobre os assuntos que não conseguimos distorcer em nosso favor, e é claro que tais assuntos não valeriam nada numa discussão. Damos valor apenas àquilo que podemos deturpar e subverter com interpretações subjetivas, sendo o resto inútil para nossos fins particulares, visto que vale igualmente para ambas as partes. A ciência é deixada de lado nessas disputas exatamente por não prostituir-se facilmente. Porém, quando por acaso está próxima de nossas opiniões, nós a louvamos como a uma deusa. E isso deixa clara nossa descarada tendência à parcialidade. Na prática, o valor de um ponto de vista nunca é julgado por sua veracidade, mas por quanto nos beneficia pessoalmente. Ao defender nossas opiniões pessoais, não o fazemos como cientistas, mas como advogados. Tentar escudar uma opinião pessoal cientificamente não passa de um modo sofisticado e trabalhoso de ridicularizar-se. Então, como sabemos que nesses assuntos a razão nunca estará do nosso lado, nem do lado de ninguém, somos obrigados a agir como malandros, como advogados do cotidiano. Isso explica por que discutimos tanto sobre assuntos pessoais, mas nunca sobre assuntos impessoais. Explica por que discordamos sobre leis morais, mas nunca sobre leis físicas. O problema é que discutir questões subjetivas subjetivamente é sempre um procedimento circular, pois equivale a procurar os fundamentos daquilo que nós próprios inventamos. Nesse processo, o objetivo não é alcançar a verdade, mas rodopiar habilmente para tentar demonstrar aos nossos oponentes que temos o direito de estar errados em seu detrimento. Como se percebe, o relativismo tem sua verdadeira origem não na incerteza, mas no fato de que somos mamíferos competitivos,
egocêntricos e hipócritas. Enquanto postura filosófica é algo completamente ridículo, enquanto postura social sempre chama a atenção de policiais. Relativistas sempre duvidam de tudo, sempre analisam todos os lados, mas nunca descobrem absolutamente nada. E isso não deveria nos surpreender. Como a intenção não é conhecer, mas convencer e enriquecer, estar certo sempre foi uma questão marginal, revelando que nada disso jamais teve relação alguma com conhecimento. Trata-se apenas de uma manobra por meio da qual os indivíduos tentam legitimar seus interesses sob o pretexto da busca pela verdade. Então, na verdade, não há relatividade alguma. O que há são macacos querendo se dar bem. Sabemos que a verdadeira relatividade está em nossos umbigos, e sabemos que precisamos mentir quanto a isso para ter chances de vencer o caso. O próprio fato de enxergarmos a liberdade de professar opiniões gratuitas como um direito inalienável nada mais é que a admissão de nossa incontornável necessidade de mentir e enganar, da maturidade glacial de nosso cinismo. Praticamente todas as nossas opiniões pessoais são justificáveis. Se pudéssemos prová-las, não as chamaríamos de opiniões, mas de fatos. Porém, na posição de advogados de nossos interesses, precisamos fazer o possível para demonstrar que estamos certos, ainda que saibamos estar completamente errados. Em geral, argumentamos educadamente com falácias modestas e pouco risíveis. Tornar-se relativista, porém, equivale a perder o medo do ridículo, virar a mesa e tentar ganhar o caso questionando a autoridade do próprio juiz. Como, em questões subjetivas, não há juízes últimos, o relativista busca transformar também a objetividade numa questão puramente subjetiva, pois então se torna lícito ao indivíduo declarar, com ares de especialista, aquilo que bem entender sobre qualquer coisa. Feito isso, o relativismo sai de cena. Ele só é invocado para justificar essa trapaça velhaca, para que ninguém possa julgar o relativista por um absurdo que, em quaisquer outras circunstâncias, não mereceria senão gargalhadas. O relativismo, nessa ótica, equivale a um passe de mágica intelectual. Só é adotado por um breve instante a fim de criar uma ilusão convincente que nos favoreça pessoalmente. Utilizamo-lo como uma finta, justificando uma mudança de ótica injustificável. Ainda assim, tal mudança não se aplicará a tudo. Só um caso particular qualquer que a nós convenha distorcer. Claro que, logo depois, a realidade deixa de ser relativa, pois a autoridade, como queríamos, está agora em nossas mãos, e tudo se torna absoluto na exata medida em que nos favorece. Como vemos, a questão é que relativistas só relativizam a realidade por um simples e único motivo, para passarem a ocupar seu centro. Nada mais, nada menos. Assim, ao desafiar a autoridade da ciência, sabem muito bem quais são seus inimigos, como e quando lutar contra eles, e até que ponto convém sustentar essa visão relativa. Resumindo, estamos diante de hipócritas que se apropriam de conceitos filosóficos e científicos como meio de caluniar aquilo que os refuta imediata e triunfantemente. Apesar de seu estilo cético, é óbvio que relativistas nunca questionam aquilo que está em seu favor. Nas mãos de indivíduos particulares, a postura relativista normalmente toma a forma de um ceticismo vesgo que utiliza a dúvida como ferramenta para conferir respeito a noções que violam qualquer bom senso. Como quem passou a vida toda esperando uma chance de vingar-se desse vilão. Adota-se uma postura cética condicional, ou seja, são questionadores apenas das teorias que entram em conflito com as suas próprias. Entretanto, agarram-se desesperadamente àquelas que, de algum modo, sirvam para respaldá-las. Ser cético quanto à própria teoria está absolutamente fora de questão, já que a verdadeira questão é que estão certos, restando apenas encontrarem um meio de prová-lo, ainda que isso envolva mentir descaradamente. Vejamos como é seu comportamento prático. O começo é bastante modesto, fingindo ser seres pensantes autênticos. Esses charlatães conseguem permissão para adentrar no mundo teórico, alegando que não têm grandes pretensões, e estão apenas de passagem para o cantinho esquecido do ridiculamente improvável, lá onde a vida é boa, e o bom senso não pode lhes importunar com seus caprichos.
como a coerência, mas sua modéstia é apenas um pretexto. Claro que empacam no meio do caminho e acampam no centro comercial do mundo teórico, e lá montam suas precárias barraquinhas cheias de badulaques místicos, fincando suas ideias como possibilidades justificadas pela incerteza, pensando que isso será suficiente para que, por direito, se tomem donos do terreno ocupado, já que sua hipótese, sendo intangível, também é irrefutável. Com isso fogem dos impostos comprobatórios pagos para que se possa estabelecer uma hipótese no mundo real. Porém, assim como no mundo imobiliário, no mundo científico o valor das ideias também é determinado pelos mesmos 3 critérios elementares: location, location, location. Qualquer canto do mundo real em que haja alguma verdade a ser extraída é um ponto extremamente disputado pelos cientistas, e a luta é travada com grande violência, sendo que só as melhores teorias ganham o direito de se estabelecer, e isso apenas provisoriamente, pois sempre surge outra para desafiá-la. De qualquer modo, o simples fato de terem um terreno fixo significa que venceram todas ou quase todas as teorias concorrentes, e isso lhes confere respeito. São reconhecidas porque provaram ter mais valor, isto é, maior capacidade explicativa que as demais. Quem tentar desafiá-lo sem possuir qualquer estrutura, usando, por exemplo, o besteirão relativista, será esmagado com a mesma facilidade com que a Coca-Cola esmaga adolescentes com inclinações socialistas. Ou seja, não será preciso fazer nada, só esperar que amadureçam o suficiente para perceber o papel ridículo que estão fazendo ao desafiar uma fortaleza com um estilingue ideológico. Os que não desistem do investimento ou os que, por amarem demais suas ideias, não conseguem admitir sua absoluta incompetência, são forçados a mudar-se para outro lugar em que não haja tanta competição baseada em armas tão poderosas como a lógica, o conhecimento, a reflexão, a pesquisa, a consistência e a honestidade. Uns pegam suas humildes trouxas de retalhos teóricos e as lançam com força, muita força, tanta que isso leva as suas trouxinhas esvoaçantes para o infinito, e além, transcendendo toda a realidade conhecida, caindo exatamente onde, no nada, que passa a ser o centro de tudo. Claro que seus representantes continuam com os pés bem firmes na realidade terrena enquanto tentam vender não aos cientistas, mas aos desavisados das ações de sua teoria que, agora, ocupa o terreno da objetividade na forma de uma empresa metafísica. Foi assim que chegaram a terceirizar os serviços do Todo-Poderoso, uma das empresas metafísicas mais bem estabelecidas do mundo do além, com muitas filiais na Terra. Apesar disso não lhe render um grão de respeito por parte das empresas tradicionais, sendo nada uma terra sem leis, não importa quão anêmicas sejam as ideias, serão imunes a toda e qualquer crítica. Como não têm razão nem fatos como seus alicerces, constituem verdadeiros fantasmas incorpóreos, e atacá-los com armas materiais sensatas é tão inútil quanto fuzilar um holograma. Algumas teorias se sentem tão seguras pela imunidade de que desfrutam em seu próprio círculo que, ingenuamente, se aventuram a dar as caras no mundo real, mas não tarda para que sejam enxotadas como trapaceiras, já que, em vez de aceitarem as regras do jogo, trazem apenas uma carta de recomendação assinada por elas próprias, segundo a qual são tão dignas de confiança que nem precisam ser colocadas à prova. Isso seria um insulto aos seus sublimes princípios transcendentais. Assim, em vez de provas, apresentam-nos sorrisos, catálogos de virtudes e testemunhos de felicidade espiritual, tentando impressionar-nos com credenciais que só valem no mundo de suas cabeças. Tais patetices, para não dizer inúteis, ao menos renovam nosso estoque de piadas. Mas há um artifício que empregam para conseguirem se estabelecer teoricamente no mundo efetivo, sendo óbvio que não como uma teoria tradicional, mas como uma teoria virtual entrincheirada numa hipótese irrefutável. O meio mais fácil de chegarmos a ser felizes proprietários de uma teoria dessa espécie consiste na aquisição de um firewall relativista que funciona do seguinte modo: ao detectar que a razão suspeitou de sua consistência e vem contra ela como um búfalo ensandecido, assume uma persona questionadora e levanta dúvidas que são arremessadas como uma bomba de efeito moral contra a própria razão que,
não podendo ignorar as regras, já que isso é prerrogativa dos metafísicos. É obrigada a cumprir a burocracia de esclarecer pormenorizadamente todas as controvérsias para certificar-se de que não haverá nenhuma injustiça. A razão diz: fiscalização de rotina, documentos comprobatórios. Por favor, a teoria esquiva-se. O que é um documento? O que é uma prova? Como posso ter certeza de que a racionalidade é confiável? Não é válido este outro documento, autenticado pela fé? Diante disso, a infeliz razão, de mãos atadas, tem de fazer seu dever oficial, indo buscar sua farda, seu distintivo e um mandado de busca, munida de toda a documentação que explica exatamente todos os detalhes envolvidos no processo de legalização teórica, a teoria virtual. Contudo, quer-se um caso à parte, exerce seu direito de permanecer em silêncio e continua numa vigorosa defensiva cética. Quando a razão chega, autorizada a fazer a vistoria, a teoria alternativa já adaptou-se à ameaça, queimou todos os indícios incriminatórios. A razão sai de mãos abanando e a teoria fica com o sorriso cínico de quem parece surpreso por haver levantado suspeitas. Isso se prolonga indefinidamente. É assim que os pilantras metafísicos imigram para o mundo real sem precisarem pagar qualquer imposto comprobatório pelo lugar que ocupam. São, evidentemente, tratados como imigrantes ilegais pela população nativa, isto é, pelos cientistas sensatos, mas esse ardil é suficiente para evitar sua deportação ao cesto de lixo. Não há, nessa situação, qualquer medida legal cabível. Caso decidamos tomar a justiça em nossas próprias mãos, seremos condenados por danos morais, visto que não temos nenhuma prova concreta que justifique nossa acusação. Como tais charlatães, com seus motivos mirabolantes, podem prorrogar indefinidamente o prazo em que serão entregues as provas, temos de permanecer calados enquanto dizem que suas teorias têm todo o direito de existir, assim como quaisquer outras, já que ninguém as refutou dentro dos termos da ciência. A dúvida, como se vê, é um excelente pretexto para mantermos vivas esperanças em coma. Assim, depois de uma teoria qualquer, e a esperança de que fosse real, ser empalada pelos fatos, espalmada pela evidência, escarnecida pelo bom senso e abandonada, carente de lógica, na sarjeta dos enganos, não pensemos que esta terá seu triste fim no esquecimento. Até a mais estúpida das ideias terá seus representantes. Há, aliás, outra explicação para a existência de teólogos. Continuamente, as favelas teóricas surgem em todos os cantos, e não importa com que direitos, destituídas de qualquer capacidade explicativa, todas elas sempre se limitam a defender-se, pois não têm estrutura para crescer organizadamente, como um organismo, mas apenas caoticamente, como um câncer. Sua meta consiste somente em subsistir a fim de continuar a suprir as carências afetivas ou delírios ideológicos de seus inventores e simpatizantes. E para isso não precisam mais que amalgamar a sua estrutura morfa um punhado de plágios descarados, destilados das descobertas mais recentes da odiada ciência oficial que, orgulhosa, recusa-se a enxergar o valor dessas teorias sanguessugas que se querem revolucionárias por confundirem aquilo se teve tanto trabalho para esclarecer. Caso haja dúvidas quanto aos relativistas merecerem tantos adjetivos pesados, vejamos essencialmente em que consiste seu discurso. Primeiro, algum espertalhão reúne ideias quaisquer e as alinhava de modo a aparentar alguma plausibilidade. Depois pega tal teoria, emoldura e coloca longe do alcance de qualquer análise. Ergue um cheque de trilhões de dólares emitido por ele próprio que, por acaso, também é o dono do banco que, por sua vez, ninguém sabe onde está. Constrói então um museu no qual todos poderão observá-la à distância e também comprar réplicas miniaturizadas e fantásticos livros de ciência alternativa, nos quais cheques sem fundos são a última novidade. Boas novas. Nasceu sobre o mundo mais uma verdade absoluta. Agora seu representante cruzará aos 7 mares fazendo palestras sobre sua descoberta fabulosa, nas quais suas ideias inócuas serão evacuadas em considerações reflexivas, precedidas por um flatulento. Não é impossível que tal representante, claro,
sempre quer se fazer respeitar com o discurso pedante de que não é possível negar a remota possibilidade hipotética de que, mas isso é só o início. Daí em diante começa o verdadeiro show de horrores. Explicar que seu dinheiro realmente existe, embora disso não haja qualquer evidência remotamente tangível. Podemos ilustrar seu discurso da seguinte forma: hipótese A. O dinheiro está debaixo de seu colchão, só que este fica numa dimensão paralela acessível somente através da meditação. Hipótese B. O dinheiro é o próprio cheque depois de energizado pelo poder interior da caridade exterior. A lenga-lenga continua horas a fio e, depois de explicar longamente por inúmeros caminhos tortuosos e obscuros que apenas parece estar errado porque é vítima de uma conspiração universal da comunidade científica contra sua teoria do cheque voador, lançará a ridícula hipótese Z. O dinheiro não existe. Mas isso segundo o mesmo pessoal que afirma termos vindo de uma explosão que virou um macaco que virou gente. E a plateia cai no riso, sentindo-se inflada pela sensação de que faz parte de um seleto grupo de iluminados. Vendo a questão dessa forma, trata-se de um privilégio inestimável. O mundo todo está errado, e eles acabaram de descobri-lo em primeira mão. Não precisaram pensar, nem sequer abrir um livro para se tornarem os donos da verdade. E isso é absolutamente maravilhoso. O único fato realmente triste é que os cientistas, em seu aferro tacanho ao mundo material, mostrem-se relutantes em reconhecer sua sapiência. Os motivos dos cientistas, estes sim, são ridículos. Não haver nada, absolutamente nada, nenhum mísero traço de evidência em favor de sua teoria. Porém, para eles, isso não prova nada, senão que cientistas são teimosos e estúpidos. Diante de algo dessa natureza, resta-nos apenas dar o braço a torcer. Não podemos negar tal remota possibilidade hipotética. Então, como não podemos com eles, juntemo-nos a eles, também dando asas à nossa imaginação, sabendo que a verdade só é acessível aos puros. Jejuamos e oramos longamente para higienizar nossos espíritos. Retiramo-nos ao ermo, a uma vida simples e solitária, e nela permanecemos longos anos. Depois de muitos esforços obstinados, de incontáveis reflexões abissais, de seguidas meditações flamejantes, finalmente dominamos a arte de inverter nossos movimentos peristálticos, e assim encontramos uma forma de repovoar o mundo calcinado pela dúvida. Talvez a existência não seja completamente vazia e sem sentido. Quem sabe possua 10% de recheio de goiabada filosofal e seu sentido aponte para a direita, pelos seus da sandice infinita. Se esse tipo de teoria tivesse alguma dignidade, ela daria um tiro na sua própria cabeça. Mas seu hospedeiro não o permite, pois a bala poderia ferir seu orgulho. Claro que, à primeira vista, talvez pareça, mas não se trata de um absurdo. Na ótica relativista, a teoria de que o sentido da existência aponta para a direita é tão respeitável quanto a teoria da evolução das espécies. Essa é sua esclarecedora mensagem. Esse estado de direito ao nonsense se deve à anarquia estabelecida pelo discurso relativista, ou seja, à conveniente ausência de autoridade quanto à verdade, quanto à realidade. Não precisamos de muita experiência de vida para adivinhar que um espaço qualquer, mesmo o deserto intelectual do nada, não ficaria muito tempo despovoado, mas seria rapidamente invadido por legiões de pequenas ideias parasitas que se justificam por ninguém possuir meios legais de expulsá-las a pontapés. O povoamento do nada é, infelizmente, tão inevitável quanto a tolice humana, e evidencia que seguramente o niilismo não deve ser rejeitado na esfera intelectual, senão por integridade, ao menos como medida sanitária. As observações feitas acima nos permitem identificar o que há de errado com a postura relativista. Diante da dúvida e da incerteza, relativistas nunca adotam, como cientistas, uma postura positiva e construtiva, buscando os melhores meios de conhecer a realidade, mas uma postura negativa e destrutiva, buscando os melhores meios de ridicularizar aquilo de que discordam, aquilo que, em última instância, vai contra suas convicções e as despedaça. Claro que, em qualquer debate, suas convicções sempre são convenientemente omitidas para evitar suspeitas quanto à legitimidade de seus motivos. Em regra,
Relativistas são apenas indivíduos ressentidos pelo fato de a ciência não corroborar suas crenças. Sabemos que ter respaldo da ciência é seu maior sonho. Para ilustrá-lo, basta pensar no caso dos religiosos. Ao seu modo, eles também são relativistas. Religiosos afirmam repetidamente que a fé não precisa ser comprovada pela ciência. Atacam-na quando esta desenvolve teorias que vão contra suas convicções, como o heliocentrismo e o evolucionismo. Dizem que a ciência é um saber extremamente parcial, limitado e dúbio. Todos conhecem esse discurso. Suponhamos, entretanto, a seguinte situação: a ciência demonstrou a existência de Deus. Preto no branco. Está lá. Deus existe. É fato. A descoberta está em todos os jornais. E os ateus coram de vergonha. Diante disso, os religiosos continuariam a defender tal postura relativista, alegando que a ciência é intrinsecamente limitada, e que, mesmo comprovada por fatos irrefutáveis, a existência de Deus continua muito duvidosa. Ora, claro que não. Eles se tornariam, embora pelos motivos errados, os mais aferrados defensores da ciência. Alardeariam pelos quatro cantos do mundo que suas crenças são fatos. Em outras palavras, já não precisariam ter fé, pois acreditar em Deus passaria a ser tão normal quanto acreditar na gravidade. O mesmo se aplicaria, por exemplo, aos parapsicólogos, caso fosse comprovado que a mente humana possui poderes paranormais, aos reencarnacionistas, caso fosse demonstrada a existência de espíritos em evolução, aos astrólogos, caso fosse estabelecida a influência dos corpos celestes sobre nosso comportamento. Se houvesse fatos em favor de suas teorias, tais indivíduos abraçariam imediatamente a ciência, abandonando o fardo de incoerência que os tornava relativistas. Um último exemplo que ilustra muito bem os verdadeiros interesses por detrás do discurso relativista são os criminosos que, por meio de artifícios legais quaisquer, buscam se inocentar de crimes dos quais sabem ser culpados. Claro que, se fossem inocentes, eles não teriam nada a perder com a verdade. Pelo contrário, ajudariam a buscá-la por interesse próprio. Porém, como são culpados, dizer a verdade não convém. Então, se quiserem permanecer livres, sua única chance está em confundir tudo o que se entende por verdade, ao menos no que diz respeito às evidências que os incriminam. Por isso nunca exibem qualquer interesse sincero em averiguar os fatos, sempre se limitando ao mínimo necessário para que saiam impunes. Assim, em vez de adotarem uma postura aberta, enfatizando uma irrestrita busca por evidências, simplesmente olham ao lado na esperança de que ninguém se dê ao trabalho de investigar mais a fundo, pois seria apenas questão de tempo até encontrarem indícios que os incriminam. Essa é a razão pela qual todos os culpados são estranhamente isentos de curiosidade. Sabem muito bem o que será encontrado por detrás das aparências. Precisam, por isso, relativizar as evidências que apontam para sua culpa e também desestimular investigações posteriores a fim de evitar que sejam encontrados novos indícios, pois poderiam facilmente fragilizar, ou mesmo tornar indefensável, sua versão alternativa dos fatos, segundo a qual são inocentes. Suponha-se que nos acusem de um crime qualquer, por mais hediondo que seja esse crime. Se não cometemos, a realidade estará em nosso favor. Assim, se confrontados a esse respeito, em vez de nos defendermos com discursos delirantes, relativizando toda a realidade, atacando ferozmente nossos acusadores, plantando dúvidas traiçoeiras em cada argumento que nos dirigem, seremos, pelo contrário, os maiores interessados em cooperar com qualquer investigação que se proponha, para que se chegue à verdade o mais rapidamente possível, e assim os indícios demonstrem nossa inocência. Então, se somos inocentes, nosso maior interesse estará em sermos honestos, pois, por mais que se descubra a nosso respeito, isso apenas confirmará nossa versão dos fatos. Por isso o sinal distintivo da honestidade é a consciência tranquila. Esse interesse sincero na busca pela verdade é a exata postura que se espera de qualquer cientista. Ele tem consciência de que ser honesto é um interesse pessoal porque seu objetivo é alcançar a verdade, e qualquer outro interesse que se insira nessa equação só poderá prejudicá-lo.
razão pela qual todo indivíduo que não tenha nada a esconder com sua interpretação pessoal dos fatos sempre verá o relativismo como um inimigo, nunca como um aliado. Portanto, se a realidade está ao nosso lado, nada temos a esconder. Não importa que surjam novas pistas a serem investigadas, não importa que todos os cientistas do mundo investiguem a questão por décadas e décadas com as mais avançadas ferramentas tecnológicas, quanto mais se investigar, mais ficará comprovada nossa inocência. Contudo, se formos culpados, proceder desse modo será a exata receita para sermos presos. Evidentemente, o relativista não recorre à razão e evidência porque sabe que está errado, sabe que os fatos estão contra ele. Então, como não pode provar que está certo, tentará ao menos provar que não está errado. Assim, com o único fim de preservar suas crenças, o indivíduo se empenha arduamente em negar evidências que, em quaisquer outras circunstâncias, aceitaria tranquilamente. Nesse processo, pouco importa se as evidências contrárias são verdadeiras ou falsas. Elas devem ser negadas simplesmente porque estão contra ele. Claro que, se forem falsas, melhor, será mais fácil derrubá-las. Nesse caso, como um verdadeiro cientista, o relativista refutará todas as alegações falsas com argumentos válidos, raciocínios claros e evidências concretas. Que evidências serão essas? Pouco importa. Elas também serão declaradas falsas quando estiverem contra ele. As mesmas evidências que utiliza para refutar argumentos contrários jamais valeriam para provar a falsidade de seu próprio ponto de vista. Mesmo assim, é inútil apontar esse tipo de incoerência. Continuará até o fim com sua versão alternativa dos fatos, pois seu interesse está no resultado prático a ser alcançado, não na verdade. O relativista, como se vê, tem à sua frente a dura tarefa de argumentar contra a realidade. Sabe que está errado, mas quer desesperadamente preservar suas crenças, e sua única alternativa consiste em negar a verdade até as raias do absurdo. Nesse processo, relativistas agem exatamente como criminosos que alegam inocência na esperança de permanecer livres. O criminoso mente porque tem mais interesse na liberdade que na verdade. O religioso, na fé, são relativas todas as verdades que não estão ao nosso lado. Eis exata psicologia do relativismo. Com sua postura de dúvida, estão apenas tentando proteger sua fé, não alcançar a verdade. Por isso seu proceder é invariavelmente defensivo e improdutivo. Seja qual for o tema, o discurso relativista nunca é desinteressado. Por detrás de seu falatório sempre se esconde alguma convicção secreta, algum absurdo que, por não poderem provar, querem ao menos desculpar, e o fazem com sua injustificável postura de dúvida desconstrutiva. O relativismo não se sustenta porque não basta duvidar gratuitamente, é preciso também que haja motivos justificáveis para a dúvida. Fatos físicos não podem ser postos em xeque por interrogações disparatadas. Como o relativismo é uma postura que defende uma dúvida metafísica, como não se sustenta em qualquer fato demonstrável, mas somente em devaneios sobre equívocos hipotéticos, temos aqui nosso motivo para rejeitá-lo, o mesmo pelo qual rejeitamos o ceticismo radical. Não passe de fé na dúvida.